Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o professor de redação de um dos cursinhos pré-vestibulares em Maceió, Thales Barros. Nós vamos falar sobre essa questão que está sendo discutida muito e há muita controvérsia também sobre o tema, que é o fato de o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai ganhar uma versão digital da prova a partir de 2020. A capital alagoana, Maceió, ficou fora desta primeira etapa do projeto piloto do Ministério da Educação, anunciado em julho deste ano. Até lá, o que se observa no movimento de várias instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, realizando os tradicionais aulões, né? O tradicional aulão para os alunos que vão prestar o Enem. E sobre esse assunto, a gente inicia a nossa entrevista com o professor Thales Barros. Inicialmente, professor, obrigada por estar aqui conosco. E qual foi o motivo que levou o Ministério da Educação, digamos assim, boicotar a participação de Alagoas nesse projeto piloto do Enem digital? Olá, Gorete. Olá, Alagoas. Então, primeiro a gente precisa entender o porquê o Enem vai passar por esse processo de transformação, vai se tornar mais digital. A gente tem uma prova hoje que ela é voltada, em sua maioria, para o público jovem. E o público jovem interage muito mais no meio digital. Passa-se muito mais tempo no WhatsApp, em uma outra rede social, do que lendo um livro. Ou eu fico imaginando 4, 5 horas preso dentro de uma sala de aula, fazendo uma prova com um pedaço de papel. Convencional. Uma prova convencional, nesse sistema que já está bem ultrapassado. Né? Se a gente for fazer uma análise de Brasil, de mundo, havia essa necessidade, sim, de digitalizar o processo. No tocante a Alagoas, por que o nosso estado ficou de fora ainda? Por que Alagoas ficou de fora? A escola alagoana, falando principalmente da rede pública de ensino, ela ainda é um pouco distante da realidade nacional quando a gente fala nesse processo de digitalização. Faltam computadores, falta acesso à internet na maioria das escolas. Às vezes até tem, mas não tem um profissional capacitado, qualificado, ali presente. Para quê? Para atuar junto a esse estudante e direcionar para como é que vai ser isso. Então, o primeiro fato que fez Alagoas ficar de fora foi o nosso ensino, infelizmente, ainda está muito naquela versão, o que a gente pode brincar até a versão analógica. A gente precisa digitalizar o ensino aqui em Alagoas. Pois é, eu vou por partes também, porque o senhor tocou numa questão de o Enem digital ser apropriado, porque a juventude hoje está muito ligada nas redes, né, nas plataformas digitais, nas redes sociais. Mas aí há um componente também, no que diz respeito à forma como os jovens tratam o português, a língua portuguesa no meio digital. É uma coisa até que assusta, porque abreviações incorretas, termos incorretos, muita gíria, ou seja, isso também não afasta o aluno de uma compreensão que a gente tem, por exemplo, ao ler um livro, seja através de um livro convencional ou pelo e-book? Não, sim, certamente. Por isso que há necessidade de um direcionamento de como esse processo ele vai ser feito. Eu acredito muito que o meio digital é um meio legal, é um meio importante, e a gente precisa migrar para essa questão. Porém, há a necessidade de uma preparação. Até porque a prova vai ser no meio digital, mas a cobrança em cima dela, por exemplo, no tocante ao português, vai ser a língua tradicional, vai ser a língua formal. Porque a gente sabe hoje que muitos perdem, justamente na redação. A redação passou a ser um bicho de 7 cabeças, porque a juventude, em geral, não lê no Brasil. Se lê um livro, a média, né, per capita, digamos assim, se ler um livro durante o ano é muito. Né? Então, a gente sabe que quanto mais se lê, mais se aprende a escrever. Sim, é por isso que a gente volta para aquele ponto lá de que é necessário que a escola alagoana, a escola brasileira, ela se adapte a essa realidade. Por exemplo, a gente tem hoje, a maior parte dos alunos, eles não gostam do livro físico. Aí quais são as alternativas para isso? Que a gente vai fazer uma análise mundo afora. Já tem os e-books, já tem a versão digital dos livros. Né? A gente tem aqui no Brasil o Senado. O Senado Federal já tem esse acervo liberado para o aluno, já tem esse acervo liberado para o estudante no geral.
que são os livros digitais, os e-books, os audiobooks. Então, eu acho que a educação brasileira está caminhando para uma digitalização, certo? Mas o aluno ele vai precisar passar por esse processo gradativo para não ser uma transição aleatória e causar mais prejuízos do que benefícios. Exatamente, é uma questão que há controvérsia justamente por isso, porque, digamos assim, que grande parte da população educacional do Brasil, formada por jovens, também é da periferia, da escola pública. E eu pergunto, como se enquadra essa mudança digital para a maioria dos alunos que não tem acesso à tecnologia da informação? Aí a gente vai precisar entrar em pontos bem importantes para tratar da necessidade de promover a inclusão digital no Brasil. Eu acho que o Enem ter se antecipado, né? A ideia do governo federal, do Ministério da Educação, é que o Enem até 2026 ele seja no formato totalmente digital. E a partir do ano que vem, algumas capitais vão passar por esse processo de experiência, até que a gente se enquadre lá em 2026. Mas eu acho que o primeiro passo que a gente tem hoje é, muita gente tem acesso ao smartphone, muita gente tem acesso ao computador, mas poucas pessoas têm acesso, por exemplo, à internet ainda. A internet não é um bem acessível, né? Se a gente for analisar, as redes banda larga são muito caras, são bem limitadas aqui no país. E falando da realidade do Nordeste, falando da realidade de Alagoas, a situação fica ainda pior. Então, acho que o primeiro desafio é, deram um start, o Enem vai começar a ser digital. O Enem, é importante que a gente deixe claro que é o maior vestibular do país, a principal porta de acesso para o ensino superior, né? E, ele está passando por esse processo de transição, então eu tenho que preparar a sociedade para isso. Eu tenho que levar o mundo digital para a sala de aula, eu tenho que levar o mundo digital para as casas, para fazer com que as pessoas elas comecem a vivenciar essa experiência e na prova seja só um algo a mais. Não seja aquele, só na prova que eu vou ter acesso a isso. Então, isso aí pressupõe que os governos, né, dos estados, os prefeitos, eles têm de auxiliar a escola, ou seja, equipar a escola, fazer com que a universalidade do acesso se estenda à educação também à era digital. Com certeza. Isso já é um processo que vem há um certo tempo. E agora capenga, né? Sim, muito capenga. E agora ele vai precisar ser intensificado. Se isso não acontecer, o estudante de Alagoas ele vai ficar muito atrás. A gente está atrás em alguns aspectos, já no geral. Não é? Né? Já visto os concursos que se faz aqui em Alagoas, a maioria da aprovação é de pessoas de jovens que não são alagoanos. Né? É complicado. Então a gente vai precisar promover essa transição e eu acho que começar um processozinho nas escolas de bairro, da prefeitura, do Estado. Por quê? Porque a rede privada ela já está atuando nesse segmento. A maioria das escolas aqui em Maceió, no setor privado, já estão bem preparadas nisso. É injusta a concorrência entre um aluno da rede pública como aluno da rede privada? Muito injusta. Eu falo por experiência própria, a gente recebe alunos tanto da rede privada quanto da rede pública e há uma diferença absurda, não só no conhecimento, mas no acesso à tecnologia, no acesso a, eu tenho um computador na escola, eu tenho uma rede de internet na escola, e isso acaba dificultando e tornando o Enem um processo bem de segregação mesmo, sabe? Há uma segregação hoje no vestibular. Infelizmente, não é? Porque o acesso, inclusive a forma como se classifica para entrar na faculdade, na universidade. O sistema anterior, se nós fôssemos fazer um comparativo, qual a sua opinião entre o vestibular clássico e o Enem? Rapaz, eu vivenciei as duas experiências. A primeira como aluno. Eu fui aluno do sistema do antigo PSS. Cara, era muito doloroso. Eu acho que era muito mais difícil se entrar na faculdade, pelo menos aqui em Alagoas. Em contrapartida, hoje, a gente vê o seguinte. A gente vê com a adesão da UFAL, por exemplo, ao Enem, os cursos chamados cursos classe A, não é fazendo distinção de curso para curso, mas aquele que a população tem como os cursos mais importantes no momento. Medicina, direito, odontologia. Em sua maioria, esses cursos eles são preenchidos por alunos de fora do estado. Por quê? Porque a prova do Enem, eu digo para todo mundo, ela é uma prova extremamente desigual. O tipo de preparação que é feito no Sul e no Sudeste é um. Aqui no Nordeste, a gente precisa correr muito atrás
E a prova é unificada. A prova é unificada. Não tem sentido unificar não tem sentido. uma prova nacional quando a realidade do país é diversa, né? Por exemplo, história de Alagoas, geografia de Alagoas, a gente não contempla mais. Não existe mais essa possibilidade e o aluno despreza. Quando se completa um ciclo básico, né, para se chegar... não, completamos um assunto do vestibular. A gente não contemplou mais história de Alagoas, geografia de Alagoas, acabou. Acaba o ano. Acabou o Enem, acaba o ano na maioria das escolas hoje. E os alunos não aprendem a realidade local. Eles lamentável. É lamentável. É lamentável. Então, o Enem acaba sendo extremamente voltado para o Sul e para o Sudeste. Eu acho um sistema interessante. Porém, ele vai precisar ser repaginado, a gente vai precisar valorizar um pouco mais o regionalismo, né? Porque, poxa, a gente tem uma certa quantidade de vagas nas universidades federais e é diferente. Por melhores que sejam os índices do Estado, nós ainda estamos muito atrás do Sul e do Sudeste. O aluno alagoano, na preparação para o vestibular, ele vai precisar sempre de um auxílio. Aí sempre, nesses aulões, o que é que se fazem? Vai trazer o professor do Rio de Janeiro, o professor de São Paulo. E aquele professor vira um ídolo. Por quê? Porque parece que o ensino lá é melhor. Não é que o ensino de lá é melhor. É que a prova do Enem é voltada para aquele público. Valoriza-se muito mais a cultura daquele público, valoriza-se muito mais a metodologia daquele público do que da região Nordeste. E nesse processo que é inexorável, né, do Enem digital, não há como as representações dos estados do Nordeste, do Norte, né, dessas duas regiões que sempre são discriminadas, digamos assim, nessa questão de reivindicarem digamos assim, uma prova mais abrangente? Aí eles teriam que voltar para o sistema anterior. Antigo. Isso. Eu sou favorável, inclusive, que a gente comece a pensar com essa perspectiva. Talvez voltar ao PSS, né? Talvez voltar... Por quê? Porque não tem como ele valorizar todas as regiões do país em uma prova que é nacional. Eu acho que a gente tem aqui, na realidade, em Alagoas, somente a Uncisal hoje, que é voltada para a nossa realidade local, mas ainda assim, mais de 50% dos aprovados em medicina são de fora. Pois é. Né? Então, eu acho que é necessário uma reavaliação desse sistema que existe hoje de penaliza vestibular. Os alunos locais. Penaliza demais, né? Penaliza demais. Bem, em relação à segurança da prova, isso já está sendo questionada nesse novo modelo a ser desenvolvido a partir de 2020? Cara, eu acho que com relação à segurança, para a gente fazer uma análise, é possível que haja fraude tanto no sistema tradicional, atual, isso, como no digital. Mas eu acredito sim na inviolabilidade do sistema, eu acredito que o Enem é um sistema sério, eu acredito na seriedade do processo e eu acho que vão ser criados meios para que isso se torne de fato efetivo, para que passe uma segurança para o aluno, porque eu fico imaginando, o aluno se prepara o ano inteiro, né? Um estresse, topado, tamanho. muita coisa. Aí a gente vai ter... De repente a prova vaza uma questão. Aí eu acredito que não, acredito que o sistema, acredito muito na seriedade do sistema. Professor Thales Barros, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar numa escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso.
De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Thales Barros, experiente professor de redação que atua em cursinhos pré-vestibulares, e ele está aqui para falar sobre as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para 2020, já anunciadas pelo Ministério da Educação, e também sobre o tradicional aulão que é realizado anualmente por várias instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, na tentativa de fazer com que o aluno faça uma revisão correta de todo o conteúdo que ele aprendeu durante o ano para se credenciar a uma vaga nas universidades brasileiras. Professor, o senhor falou em alguma entrevista que eu captei aqui que o novo Enem não é apenas uma estratégia de redução econômica, não é? E também uma estratégia de alcance da chamada geração Z. Como foi classificada essa geração, nova geração? Então, a geração Z é essa geração que nasceu de 2001 para cá. É uma geração que não conhece um mundo sem internet, um mundo sem smartphone. É aquela geração já da dependência digital. Então, pensar em uma prova voltada para essa geração, já que acho que 85%, 90% dos candidatos que acabam fazendo o Enem fazem parte dessa geração. Então, esse processo de digitalizar o processo, de digitalizar a prova, fazer com que ela se torne mais próxima do aluno. Mais prática. Mais prática, muito mais prática. E vai atender a realidade dele. Ele passa muito mais tempo no celular, como a gente já falou. Mas qual é a sua percepção dos alunos que passam, digamos assim, porque o uso racional do celular é a forma mais inteligente de conviver com ele, porque se você se deixar levar pelos atrativos de um WhatsApp, de um Instagram ou de um Facebook, você passa a vida, digamos assim, na realidade virtual e a sua vida real está indo, digamos assim, para um plano, não diria nem secundário, mas terciário, porque quando você pega no celular, em pouco tempo você já passou 2, 3 horas. Eu acho que essa geração ela não foi preparada da maneira correta para o mundo digital. Há, inclusive, uma pesquisa da Universidade de Harvard que mostra o tempo de concentração de um aluno em sala. Essa pesquisa foi feita com alunos dos Estados Unidos e eu brinco até em sala de aula com os meninos, eu digo, rapaz, se essa realidade fosse aqui no Brasil, o quadro seria bem pior. Os norte-americanos eles chegaram a uma conclusão que o tempo máximo de concentração de um aluno em sala de aula hoje gira em torno de 20 minutos. Então, isso é o terror dos professores, porque, sinceramente, se houvesse a condição, desculpe interrompê-lo, mas na condição de professora, aluno nenhum poderia entrar na sala de aula com um smartphone. Eu fico nessa realidade, brincando até com eles. Eu digo, cara, como é que a gente tem uma aula com conteúdo extenso pra caramba e você tem que dissertar, você tem que desenvolver aquela ideia em 20 minutos, porque é quando o seu aluno ele vai conseguir parar, né, deixar um pouco o celular de lado e prestar atenção naquilo que você fala. Mas esse uso indiscriminado do celular, ele nasce na família. Sim. A educação doméstica, o cuidado com a qualidade de vida que o filho vai ter, não é? Porque disciplinar o uso é papel da família. Sim. Né? E o aluno, quando cresce disciplinado nesse sentido, a não ser, mas muitas vezes o que ocorre é que a família, para ter um conforto maior, deixar a criança quieta, entre aspas, né? Aí entrega o celular para a criança, às vezes ela não tem nem maturidade para administrar isso. Exatamente. E até ano passado o Enem abordou esse aspecto na redação. Né? Ele trouxe um dos textos de apoio, ele mostrou que 92% dos brasileiros só usam o celular para acessar a rede social, para mandar e receber mensagem. Ou seja, é um uso totalmente voltado para o entretenimento. A gente não enxerga a ferramenta digital hoje de maneira pedagógica. A gente não imagina uma pesquisa sobre o seu mercado de trabalho, sobre as opções que você tem para ser um empreendedor, não é? Não, o tempo é WhatsApp, Instagram, Facebook, que já está saindo de uso, né? Mas rede social. Somente para isso, em sua maioria. E acaba prejudicando demais toda a didática de uma escola, toda a didática de preparação e até os relacionamentos interpessoais. A gente vê hoje muitos jovens que se relacionam melhor com os pais via WhatsApp. Tem, sei lá, o grupo da família. É o cúmulo do absurdo, não é, professor? O grupo da família, tem, sei lá, você manda uma mensagem para o pai, você conversa melhor com ele pela rede social do que no físico, no mundo físico. Então há esse distanciamento. Certamente, é uma frieza. Você manter um relacionamento familiar pela rede social é algo
inconcebível, não é? As famílias deveriam era abrir mão do celular na hora, sobretudo do almoço, né? Que é a hora da conversa, né? De colocar as coisas em dia, das refeições. Né? Mas a geração Z, qual que é a preocupação da geração Z? É almoço em família? Antes do almoço tem que ter aquela selfie. Se não tem aquela selfie para registrar o momento, para postar depois, não houve aquele encontro. É lamentável. Professor, o senhor que tem essa experiência, quantos anos de atuação? Em sala de aula já estou há 8 anos e com o vestibular diretamente, já nessa maratona de Enem, de concurso, há 5 anos. E nesse período, né, dessa sua experiência, o senhor acertou umas 3 ou mais vezes o tema da redação do Enem. Como se chega a esse percentual, Rapaz, digamos assim? É uma responsabilidade muito grande, até porque o foco do aluno hoje, quando ele vai procurar um cursinho, eita, eu vou procurar o cursinho do professor tal, porque ele sabe o tema do Enem. E eu sempre brinco com os alunos que seria muita irresponsabilidade minha dizer, olha, o tema vai ser esse. É muita irresponsabilidade de um profissional que atua dessa forma. Porém, existem algumas perspectivas. Por quê? Porque a prova do Enem, principalmente a redação, ela trabalha muito com o contexto atual do país. O que é que o país está vivenciando naquele período e quais são as ideias que podem aparecer na redação. Então, em cima dessas perspectivas, a gente acaba construindo algumas propostas que, vez ou outra, aparecem na prova. A gente tem dado sorte aí de aparecer. O senhor arriscaria agora, antes do final do ano propriamente dito, a dizer que, não, ter uma ideia do que pode ser o tema da redação do Enem? Olhe, partindo da ideia de que a prova ela é elaborada pelo governo, a gente tem que entender quais são as bandeiras do governo nesse contexto atual. Então, temas relacionados à cidadania, à participação política, temas relacionados... Meio ambiente, eu descartaria porque o meio governo ambiente. Está numa situação muito confortável. Tá, né? eu acredito que então, não. Assuntos que não confortam o governo certamente podem não estar no Enem. Como o senhor vê essa correlação? Eu não diria assuntos que não confortam o Enem. Eu diria o seguinte... O governo. Eu diria que o Enem, o governo, ele é bem inteligente para articular a proposta que ele quer desenvolver para o aluno e o assunto que ele quer discutir. Hoje está muito em alta a questão da escola cívico-militar, da implantação da escola cívico-militar, da volta da ética, do respeito na sala de aula. Então, se eu pudesse chutar um tema, seria em torno disso aí. A gente tem passado por algumas transformações no sistema educacional, principalmente essa digitalização do Enem, que é a principal porta de entrada para as universidades. Então, um tema legal para esse ano seria algo relacionado ao sistema educacional brasileiro. As reformas que estão sendo propostas, o tipo de escola que deve ser construída aí a partir de 2020. Então, acredito muito nisso. Não é um tema que eu vou dizer, vai cair. Isso que eu acho, como eu já falei, é uma irresponsabilidade do profissional. Mas pode ser que caia, assim, algo voltado para a educação, algo voltado para a própria tecnologia. A importância, por exemplo, de promover a inclusão digital do brasileiro está na pauta. Inclusão digital. Inclusão digital. Até porque... A partir de 2020, já a era digital chega ao Enem. Exatamente. Então, inexoravelmente. A gente tem um desafio muito grande hoje, porque temos uma prova, 2020 está aqui já, 2020 já nasceu praticamente. E a gente tem essa iniciação, mas tem uma sociedade que ainda é marginalizada do mundo digital. Então, promover a inclusão... A maioria da sociedade. Grande parte. Né? Então, promover a inclusão digital pode ser uma boa perspectiva de tema, partindo da ideia da educação, de fazer isso nas escolas, né? Então, eu acredito muito nessa vertente. Se vai ser, não sei, mas acredito muito nessa vertente. Professor, ao realizar um aulão, com quantos mil alunos, geralmente? Nesse último aulão que fizemos, que foi dentro do Feirão do Estudante, o fluxo de pessoas durante o evento chegou a 5 mil, tá? Mas em novembro, tradicionalmente, todo o país realiza nos dias 1 e 2? Né? Normalmente nas vésperas da prova. Esse ano a prova vai ser dia 3 e 10, então a maioria das escolas, de cursinhos, a gente acaba fazendo os aulões ou no dia 1º ou no dia 2 de novembro, sempre nessas vésperas aí. E o foco da gente nesse momento, acho que não é mais nem passar o conteúdo propriamente dito, porque o aluno se preparou ao longo do ano. Ele já desenvolveu uma maratona de estudos ao longo aí de 8, 9 meses.
Então, acho que na véspera do Enem a gente se reúne muito mais para passar aquela palavra de confiança, aquela motivação, para mostrar que está junto. Mas há uma revisão sistemática? Sim. Há aqueles últimos toques, aqueles últimos detalhes, os otimizar macetes. o tempo na prova. Exatamente. Fazer com que o aluno confie no potencial que ele tem. A prova é voltada para ele. O professor ele é só um mediador, ele vai facilitar o conteúdo que o aluno vai ter ao longo desse ano. Então, esses momentos são importantes, primeiro, para mostrar ao aluno que ele é capaz de alcançar o objetivo dele, para revisar aqueles últimos momentos e para tirar a atenção. Nesses aulões, a gente sempre faz um mix, né? Aula, uma interatividade, alguma coisa legal, uma descontração, para que o aluno relaxe. É importante esse momento que o aluno relaxe, se sinta bem. Porque o aluno, quando chega ao Enem, ele está uma pilha de nervos, né? A maioria chega extremamente cansado, desgastado, estressado. Vem uma cobrança dele, da família, dos amigos, e muitos acabam não sabendo lidar com essa cobrança. Com essa pressão. Exatamente. Né? Professor, qual é, digamos assim, a questão mais comum levantada sobre o aspecto das dificuldades dos alunos para a prova do Enem? Então, o Enem ele é dividido em 5 áreas, tá? Redação, linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Se a gente pegar como base a prova do Enem do ano passado, o resultado do ano passado, a gente vai ver uma discrepância muito gritante em 2 áreas, linguagens e matemática. Linguagens engloba português, a parte da gramática. O aluno brasileiro, ele lê pouco. Quem lê pouco escreve menos ainda e escreve muito errado. Não tem o domínio da gramática. Escreve e fala errado. Então, o primeiro aspecto negativo disso, linguagens. Os alunos hoje, eles usam uma comunicação muito falha e acabam... Tanto é que a média mais baixa esse ano foi em linguagens, né? Superando, inclusive, matemática. E a outra discrepância é matemática, porque parece que é crônico da sociedade brasileira. A maioria não gosta de matemática. Essa questão de a maioria, de o aluno, em síntese, não gostar de matemática, não tem a ver com a matemática, tem a ver com a forma como a matemática é ensinada, não, professor? Sim. Exatamente. E, inclusive, a gente tem desenvolvido nos cursinhos hoje uma didática um pouco diferente, para tentar aproximar o aluno daquele conteúdo que ele não gosta tanto. E matemática, para você ter uma ideia, 50% da prova de matemática é de matemática básica. O que é a matemática básica? É aquela que o aluno aprende até o 9º ano. Do ensino fundamental. Não é aquela matemática universitária que muda a trigonometria e aqueles assuntos. Não, é a matemática básica. Então, o problema vem das séries iniciais. Do ensino fundamental. Porque gera-se no aluno uma ideia. Até os pais mesmo, quando vão ensinar em casa. Eu não gosto de matemática. Matemática é difícil. Fica no inconsciente coletivo essa ideia de que matemática é difícil de se aprender, que não gosta. Há um preconceito em relação à matemática. Muito grande. Não, mas é assim mesmo, a minha mãe não sabe matemática, então também não sei. Aí, às vezes, procura um cursinho, procura, sei lá, um reforço, alguma coisa. Mas matemática não entra na minha cabeça. Então, já virou mesmo um tabu vencer essa ideia. Mas, como eu falei, no caso de matemática, 50% da prova é de matemática básica. Então, não tem um bicho de 7 cabeças. É uma prova longa, né? São 90 questões, sendo 45 de matemática. Então, para aquele aluno que tem uma aversão para essa disciplina, acaba sendo um tormento, né? Mas é um tormento que você consegue sim superar, você consegue ir quebrando ao longo de um ano. Uma maratona, normalmente, de 8, 9 meses. Então, eu acho que gradativamente esse preconceito com a matemática, com linguagens, com a química, com a física, ele vem sendo quebrado. Professor, qual é o desempenho? Vamos fazer um comparativo de todos os estados, né, que participam do Enem. Como fica Alagoas nesse contexto? Rapaz, eu fiquei muito preocupado esse ano, quando divulgaram o resultado do Enem. Eles sempre mostram ali, meados de junho, julho, o INEP libera, né, a lista com as notas e a classificação, o ranking das escolas. Tivemos uma discrepância absurda entre o ensino público e o ensino privado aqui em Alagoas, já de cara. O ensino privado conseguiu uma nota até razoável, mas para você entender a discrepância a nível nacional, a escola que alcançou o primeiro lugar em Alagoas, ela ficou na posição 854 a nível Brasil. Então, há uma discrepância absurda. A melhor escola de Alagoas
é apenas a posição 854 no Brasil. Que estado tem um desempenho melhor? Por incrível que pareça, é um estado da região Nordeste, o Ceará. O Ceará obteve, acho que pelo 5º, 6º ano seguido, o melhor resultado do Enem. E certamente a escola pública lá no Ceará colaborou para esse Muito, índice. muito, muito. Há uma realidade que parece que não é Nordeste, é como se lá não fosse Nordeste. O sistema de ensino público no Ceará funciona. Não é as mil maravilhas, não, mas funciona. O aluno lá, ele já tem... estão aí para comprovar Isso. a eficácia, a eficiência do ensino. Né? Exatamente. Umas estratégias, a gente até tem colocado em prática, mas falta um engajamento maior. Eu acho que falta essa ideia de, poxa, o aluno de escola pública, ele vai ter que vivenciar essa experiência. Ele já se acomodou com a questão, não, tem uma porcentagem de vaga para aluno de rede pública, que são as cotas, e trabalha-se em cima daquilo. Então, acho que a gente precisa reavaliar o sistema de ensino aqui em Alagoas para poder competir, se não de igual para igual, mas para que seja uma discrepância um pouco menor. Você imaginar, melhor ser a 854 a nível nacional, não tem muito o que falar. Certamente. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, estaremos de volta. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como Esporte Cidadania, que facilita o acesso ao esporte a crianças, jovens e adolescentes de 6 a 21 anos de idade. O esporte está transformando vidas e pode transformar a sua também. Fala, MV Bill, você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. Esse é um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, deixando eles longe dos problemas. Um projeto social está conseguindo transformar todo mundo. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. E o objetivo do projeto é socializar mesmo, através do esporte. A criança, mesmo que ela chegue nesse primeiro momento um pouco mais tímida, no final da aula ela está com certeza sorrindo e pedindo para voltar. Aí eu venho com o trabalho de conversar, apresento para as outras crianças. Isaías, você tem irmão especial. Todo mundo tem um jeito, se todo mundo fosse igual não ia ter graça. Dá esperança, né? O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente. Comigo hoje o experiente professor de redação Thales Barros, que atua nos cursinhos pré-vestibulares e nos faz aqui uma boa informação sobre as mudanças do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que a partir de 2020 já começa a ser executado um projeto piloto para o desenvolvimento desse Enem digital. Aí eu pergunto, professor, como fica a prova de redação no Enem digital? Eu não estou conseguindo visualizar. Para o professor, eu até brinco, ficou até um pouco melhor. Porque dependendo do aluno que vai produzir a redação, meu Deus, cada letra que acho que eles estão treinando já para medicina. É quase uma taquigrafia, né? Exatamente. É quase uma taquigrafia mal feita. Exatamente. Então, o que é que acontece? O Ministério da Educação tem desenvolvido um aplicativo, porque assim que falaram que o Enem vai ser digital, a primeira pergunta foi: professor, não teremos mais prova de redação? Graças a Deus. Você quer que eu fique desempregado? Eu até brinquei com eles. Mas não. O Ministério da Educação já assegurou que teremos a redação. E como é que vai funcionar? Um aplicativo que não permite que o aluno tenha o erro ortográfico corrigido. Porque a gente tem hoje nos smartphones aplicativos que corrigem aquela palavra errada que você escreve. Então seria até um processo injusto, acabaria a ideia da gramática, de avaliar a gramática. Mas o corretor também aplica algumas pegadinhas na gente, sim, né? Sim. Se você é rápido no teclado, por exemplo, você corre o risco de escrever algo que não seja nem publicável. Exatamente. Sem nenhuma responsabilidade sobre o que saiu na tela. Exatamente. Aí o Ministério da Educação está desenvolvendo esse aplicativo. Esse aplicativo vai ser disponibilizado nos locais de prova, os alunos vão ter acesso e vão digitar a redação. Vão fazer um processozinho lá. Ficou ruim. Uma beleza para os alunos que não têm interesse de melhorar a sua performance ortográfica, digamos Exatamente. assim. E hoje eu estava até avaliando com os alunos. A maioria, cara, tem uma letra muito feia.
Por quê? Porque não tem o Porque não hábito de exerce. fazer resumo Porque à não mão. fez caligrafia, melhor dizendo, que isso foi já abolido, né? Não sei. Não tem. É até uma postura antiquada. A maioria das pedagogas, das psicopedagogas, quando um professor de redação diz, rapaz, use caligrafia, aí diz, professor, não peça caligrafia para o aluno. Eu digo, mas como é que ele vai melhorar a qualidade da letra? Eu lembro muito bem da minha época, os puxões de orelha que eu recebi da minha mãe. Melhore essa letra, menina, vamos fazer cursiva. Né? Hoje não, hoje é tudo no celular, tudo no tablet, tudo no computador. Como o aluno deve se preparar para o Enem? Então, a gente está aí há menos de um mês da prova. Né? Acho que nesse momento é importante que você revise aqueles conteúdos que ainda restam alguma dificuldade e resolva muitas questões. O foco agora é resolução de questões. Separa o teu tempo, organiza o teu horário. Eu digo aos alunos que a gente tem uma semana com 5 dias, de segunda a sexta. Então, eles teriam, cada área do Enem, um dia na semana para ele estudar, se ele organizar de maneira interessante. Então, resolva muitas questões, faça simulados, assista alguns vídeos que tornam o conteúdo um pouco mais aplicável e produza a redação. Produza pelo menos uma redação na semana. Produz uma redação por semana sobre vários temas. O senhor falou de alguns temas aqui, mas há outros que estão sendo colocados, como a formação educacional de surdos, né? Isso. Esse tema, na verdade, foi o tema de 2017, tá? E há até uma ideia, poxa, pode cair novamente algo sobre os surdos? Talvez não sobre os surdos, mas sobre os autistas. Tem algo muito relevante sendo discutido sobre a população autista. Primeiro, o número de autistas cresceu significativamente no Brasil e o governo federal já deu alguns sinais de que precisa promover a integração, a inclusão dos autistas nas escolas brasileiras. Então, surdos acho que em um segundo momento, mas autistas sim. Obesidade, que são temas também bem atuais. São temas que sempre estão na pauta, certo? Mas eu acredito em uma prova, esse ano, uma prova que traga uma reflexão um pouco maior para o aluno. Uma prova que exija do aluno um posicionamento, talvez... Crítico. Isso, talvez sobre visão de sociedade, sobre a importância dele para transformar o país. Temas que correm por fora, mas que também são importantes. O empreendedorismo, certo? Tem até um programa do governo federal agora voltado para isso, para o estímulo ao empreendedorismo, a educação financeira. Então, são muitas coisas interessantes. E a gente não pode desprezar a ideia da depressão e do suicídio. Até porque na grade curricular, a partir de 2020, já vem uma disciplina com inteligência emocional. As escolas públicas e privadas, elas vão precisar oferecer para os seus alunos a inteligência socioemocional. Por quê? Porque o número de adolescentes, de jovens em depressão e que chegam a cometer o suicídio, Brasil afora, é muito grande. Este uso excessivo do celular nas redes sociais, isso também contribui, porque a realidade que se vê estampada no Instagram é uma realidade que está muito longe, quer dizer, é uma realidade digital, uma realidade virtual, não é a realidade da vida, né? Sim, normalmente o usuário da rede social, ele acaba incorporando um personagem. Ele está sempre feliz, é sempre importante você postar uma selfie sorrindo, rodeado de amigos. Com a família. Né? Tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas o relacionamento interpessoal, ele foi distanciado, sim, nessa era digital. Então, a gente precisa reavaliar esses aspectos e promover uma saúde mental. Acho que até um bom tema para a redação esse ano, saúde mental, promover a saúde mental do jovem, do adolescente brasileiro. Professor, então é interessante que o aluno, o estudante, ele vá, durante esse período, ele tem a oportunidade de selecionar esses temas e a cada semana ele fazer uma redação. Exatamente, o Enem trabalha com a questão da atualidade, né? Então, o que é atualidade para o Enem? Segundo semestre do ano anterior, primeiro semestre do ano atual. Então, é mais ou menos julho de 2018, junho de 2019. O tema do Enem está ali. Por quê? Porque a prova ela é elaborada até maio. Até maio desse ano, a prova já foi elaborada, já saiu o tema da redação. Então, acredito que um assunto que aconteceu, sei lá, mês passado, pode virar tema de redação? Em um caso muito excepcional, certo? Mas eu acredito que não. Acredito que o tema, de fato, já foi escolhido até maio. Então, é importante que você, nessa reta final, faz um brainstormzinho, né, dos temas que apareceram
das ideias que apareceram entre o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre desse ano. Professor, mas a gente pode afirmar que o Enem é uma maratona que dura o ano inteiro. Exatamente. O ano inteiro. A maioria dos cursinhos iniciam a sua preparação em janeiro ainda. Final de janeiro, começo de fevereiro e só para agora, nos dias 3 e 10 de novembro. O aluno ele estuda de segunda a sexta, às vezes segunda a sábado, às vezes tem aula à noite, de madrugada. É uma maratona, é cansativo, muito desgastante para o aluno. E o fato de esse aluno ter uma visão ampla de mundo, isso facilita, isso conta pontos favoráveis a ele? Muito favoráveis, muito favoráveis. Até porque as provas do Enem, elas são contextualizadas. Tá? Elas são contextualizadas, elas trazem primeiro uma visão de mundo, a visão geral, para chegar naquilo que de fato eles estão pedindo, que é talvez um cálculo, sei lá, uma visão de sociedade na parte das ciências humanas, e na prova de redação ele vai precisar argumentar. Para argumentar em cima de um ponto de vista, ele precisa estar atualizado, precisa entender aquilo que está acontecendo no país. O aluno que busca modelos prontos, cheios de palavras-chave, isso aí dificulta uma avaliação, digamos, bem-sucedida de uma redação? Dificulta. E o que eu tenho visto hoje, já ao longo desses 5, 6 anos de maratona para o Enem, o aluno brasileiro, ele é um aluno que busca muito por isso. É aquele aluno que eu brinco, o aluno genérico. As frases de efeito. Professor, um modelo básico de introdução. Como é que eu posso começar a minha redação? E uma conclusão legal para isso. Então, eu quero deixar uma dica interessante para o telespectador que está nos assistindo. Você que vai fazer o Enem esse ano, não busque um modelo pronto. Busque o seu modelo, o seu jeito de escrever. A redação é a sua verdade, aquilo que você pensa, a visão de mundo que você tem. Então, é muito mais importante que você apareça no texto, óbvio, não na primeira pessoa de singular, mas que a sua visão, que a sua ideia apareça no texto e prevaleça em relação à ideia de um terceiro, em relação ao modelo pronto. Redação não é uma receita de bolo. É importante a gente deixar claro isso. E deixar de construir situações ou frases que levem ao achismo, né? Exatamente. É importante embasar os argumentos, trazer sempre uma ideia, a fonte daquilo que você está citando. Deixar tudo muito claro, muito amarrado para fazer com que o seu... Professor, no aulão, ele sempre se caracteriza por ser um aulão solidário. Isso testa a generosidade também dos alunos, não é isso? Então, todos os anos, acho que já é o 4º ano que eu venho realizando esse aulão, e a gente faz uma troca, na verdade, com o aluno. O aluno vai atuar, vai entrar com 1 quilo de alimento, vai ajudar as instituições, e em troca ele vai receber todo aquele carinho, aquele afeto, o conteúdo que é ministrado lá. É uma forma, na verdade, da gente agradecer à sociedade alagoana e de tornar a educação acessível. Já que é um evento gratuito, a entrada é 1 quilo de alimento, qualquer pessoa pode ir. Talvez aquele aluno que não teve condição de pagar um cursinho, pagar uma isolada. Como a pessoa pode se inscrever para participar do aulão, por exemplo? A gente sempre divulga links nas nossas redes sociais. Então, a gente disponibiliza esse link, o aluno põe nome, põe o endereço dele lá. É Clube do Fera MCZ. Clube do Fera MCZ. A gente sempre tem as nossas redes sociais. E você é nosso convidado para participar conosco dia 1º de novembro. Bem, o resultado do Enem sai no dia 19 de janeiro. 19 de janeiro. Há uma perspectiva que sai dia 19 de janeiro. E o aluno, na véspera, digamos assim, do exame, o que é que ele deve fazer? Ele vai à praia, ele vai descansar? Qual o conselho que o senhor dá? Rapaz, eu digo para o aluno, faça nada. Faça nada. Fique zen, Fique zen. Sai com a namorada, vá ao cinema, faça qualquer coisa que não tenha uma relação direta com a prova. Por quê? Porque você tem que estar bem, você tem que estar relaxado, tranquilo. É importante que você chegue na prova tranquilo, ciente de que vai colocar para fora só o que aprendeu ao longo da jornada. Abrir as caixinhas lá no cérebro com as coisinhas tudo organizadas, né? Exatamente. Professor, foi um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente com essas dicas, com essa avaliação de quem entende, é experiente no assunto, né? Enem. E boa sorte para os alunos que vão prestar esse Exame Nacional da Educação básica, digamos assim, porque é a educação básica que está tirando os alunos da aprovação. Obrigada mais uma vez e boa sorte. Eu que agradeço, Gorete, obrigado, Alagoas, também pela audiência e boa sorte a você que vai fazer o Enem esse ano. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.